Todo mundo faz resoluções de ano novo, seja ganhar dinheiro online, começar a ir para a academia e ter um abdômen tanquinho, ou meditar todos os dias. Agora você quer saber qual é a verdade? Apenas 9% de vocês terá sucesso, e se isso parece muito bom, eu quero que você entenda a gravidade da situação. Você diz que 2024 será o seu ano, mas provavelmente não será. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. O que mudou materialmente para fazer de 2024 o ano crucial da sua vida? Porque vamos encarar, todos os anos você diz isso a si mesmo, que será o seu ano, mas nunca é. E você continua se decepcionando ano após ano após ano. Agora já estamos no fim de janeiro. E que ações concretas você tomou até agora para cumprir sua resolução de ano novo? Se sua resposta for nenhuma, você deve estar muito preocupado, porque estamos prestes a chegar ao ponto sem retorno. Se você continuar do jeito que está, 2024 não será seu ano mais uma vez. No total, apenas 9% das pessoas são realmente capazes de cumprir as resoluções de ano novo. Então a minha pergunta para você agora é, você fará parte dos 91% que falham ano após ano, ou vai se juntar a mim e fazer de 2024 o ano da sua vida? Essa é uma decisão que só você pode tomar. Agora, antes de eu te dar todas as ferramentas que você precisa para realmente fazer de 2024 o seu ano, eu realmente quero entender qual é a razão para não termos sucesso, e tudo tem a ver com o tempo. Veja, você tem uma quantidade limitada de atenção e foco para dar. Você não consegue se concentrar em tudo. É impossível, na verdade. Uma pesquisa recentemente publicada na revista Science mostra que passamos 46,9% dos nossos dias com a mente desviada de tarefa que deveríamos estar fazendo, que é quase metade do seu dia que você simplesmente não consegue se concentrar. Então, você pode pensar que você tem 16 horas acordado durante a sua vida, porque as outras 8 horas você está dormindo. Mas realmente você está desperdiçando metade, então você só tem 8 horas de tempo útil. Mas sabia que existem maneiras reais de treinar para ficar mais focado e minimizar a quantidade de tempo que sua mente passa divagando? Aprender a se concentrar profundamente é, sem dúvida, a coisa mais impactante que alguém que deseja sucesso pode fazer. Imagina sua vida há 10 anos, antes das redes sociais serem quase tão proeminentes como são hoje. Antes do seu telefone ser tão poderoso quanto é agora. Quanto tempo você realmente passava no telefone? Não tanto quanto hoje, não é mesmo? Seu celular não era uma parte importante da sua vida, sem a qual você não poderia viver. Agora pense há 5 anos atrás. Claro, você ficava muito mais tempo do que há 10 anos atrás, e a vida sem ele não era a mesma, mas definitivamente ele não definia a sua vida assim. Agora, olhe para a sua vida nos últimos anos. Parece que hoje em dia as pessoas são literalmente governadas pelo celular. Por onde você anda, no shopping, na academia, no parque, no transporte público, onde seja, todos estão olhando para suas telas. E para piorar, o brasileiro é o líder da lista de países cujos cidadãos passam mais tempo de tela. A geração Z passa, na média, 9 horas diariamente numa tela, o que representa 37,5% do dia inteiro olhando para a tela do celular. Para rolar o feed de redes sociais e rir de alguns memes? E essa tendência não mostra sinais de desaceleração. Ao longo de um ano, isso dura 136 dias. Você pode imaginar que isso representa 1/3 do seu ano inteiro, e já gastamos o outro terço dormindo. Então, só te sobrou um outro terço para você poder fazer todo o resto. Você quer passar a escolher esse terço simplesmente olhando para uma tela? Quero dizer, não é de se admirar que você não consiga fazer nada se continuar seguindo esse caminho. Você gastará mais de 1/3 de toda a sua vida olhando para uma tela. Então, se você viver, digamos, 80 anos, você vai passar quase 30 anos olhando para uma tela. 30 anos desperdiçados em dopamina barata e rolagem interminável. Você está deixando a vida passar diante dos seus olhos, desperdiçando tempo precioso em busca de uma dopamina, ao invés de viver a sua vida no seu máximo e fazê-la dela a melhor que você pode viver. Você consegue imaginar o que aconteceria se você dedicasse esse tempo a algo produtivo? Em pouquíssimo tempo, você seria capaz de alcançar coisas inimagináveis. Você realmente quer ser aquele cara que manda os melhores memes? É por isso que você quer ser conhecido? Nós dois sabemos a resposta para isso. Agora a pergunta é, por que você ainda fica fazendo isso e fica constantemente olhando o seu celular? Veja, vamos ser honestos, eu sei que não é a primeira vez que você pensa sobre isso. Mesmo antes de ver esse vídeo, você já tinha chegado à conclusão que passa muito tempo no celular. E mesmo quando tenta parar, você acaba voltando aos seus velhos hábitos. Então a questão é, por quê? E é aqui que tudo realmente começa a ficar muito interessante.
Há uma razão muito específica para o porquê você tentou diminuir o tempo de tela antes e não conseguiu fazer. Honestamente, não é sua culpa. Eis a razão. Pense em todas as empresas que disputam sua atenção. Realmente pense nas forças de mercado que estão em jogo. Pense no fato que seu celular foi produzido por uma empresa que vale quase 3 trilhões de dólares e eles gastaram os últimos 17 anos mudando seus produtos e aperfeiçoando-os. Uma vez que você abre o celular, você se depara com um mar de empresas de bilhões e até trilhões de dólares, todas competindo pela mesma coisa, a sua atenção. Quer dizer, se você olhar para essas empresas de rede social mais populares, você realmente começa a ter uma compreensão do seu tamanho. Deixe-me citar apenas alguns. O TikTok vale cerca de 200 bilhões de dólares. A Meta, que é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, tem um valor de mercado de quase 1 trilhão de dólares. A Alphabet, que é a dona da Google e YouTube, vale 1,7 trilhão de dólares. Não é por acaso que essas empresas têm o nível de poder que têm. Elas gastam bilhões otimizando cada pequeno detalhe. Meu amigo, não há acidentes em seus aplicativos. Nada é aleatório. Tudo está planejado e bilhões são gastos para conseguir uma coisa e uma coisa apenas: a sua atenção. Há uma guerra para ganhar o seu tempo. Dezenas de empresas multibilionárias travam uma guerra contra você e não vão parar até vencerem. Não vão parar até que cada último segundo do seu tempo seja gasto em suas plataformas. E sua arma mais poderosa é a manipulação de hábitos. Antes de explicar o que é isso, você realmente precisa entender como os hábitos normais são formados. E a maneira mais fácil de explicar isso é imaginar o seu cérebro como um computador. Quando você faz algo novo, seja aprendendo a tocar um instrumento ou aprendendo uma nova língua, o seu cérebro cria um caminho neural para lembrar de como fazê-lo. O uso repetitivo de gatilhos nos circuitos neuronais chamados oligodendrócitos começa a adicionar camadas de uma substância chamada mielina ao redor dos neurônios nesses caminhos, efetivamente cimentando esse hábito. Então, quanto mais você executa uma mesma tarefa, melhor você fica nela, pois mais facilmente os neurônios conseguem se conectar uns aos outros nesse caminho. E é exatamente o mesmo conceito com hábitos em seu cérebro. É por isso que você consegue escovar os dentes sem pensar, porque você fez isso tantas vezes que se tornou parte de você. Se olhássemos para uma tomografia do seu cérebro enquanto você escova os dentes, veríamos uma parte ser ativada que apresenta alta conectividade. Você simplesmente faz isso sem pensar. Mas e se eu perguntasse agora qual é o terceiro e último Reel do Instagram ou TikTok que você assistiu? Você não seria capaz de me dizer, porque, francamente, você não se lembraria. Mesmo se eu perguntasse isso enquanto você está assistindo, você não seria capaz de me dizer qual foi o terceiro e último. E por que isso? Porque o que acontece enquanto você os assiste é que seu cérebro meio que começa a desligar. Aquelas empresas de bilhões de dólares não apenas hackearam seu cérebro, mas também encontraram uma maneira de ativá-lo e desligá-lo sob comando quando você está rolando as dezenas de Reels. O seu cérebro literalmente não está funcionando. A parte mais interessante é que quando o seu cérebro volta, você nem se lembra porque você abriu o aplicativo. Quer dizer, pense em quantas vezes você abriu o Instagram ou YouTube para procurar algo específico, mas assim que você abriu, você viu um clickbait, uma thumbnail bonita e clicou nela e começou a assistir o vídeo. Ou você vê um Reel que começa a mostrar automaticamente e sem nem pensar, você começa a assistir. E quando vê, já foi sugado para assistir esse Reel inteiro e já está pronto para assistir o próximo. E quando percebe o que está acontecendo, você nem se lembra porque você abriu o aplicativo no primeiro lugar. Você se lembra que tinha algo para fazer, mas não consegue se lembrar o motivo, porque eles apenas reiniciaram seu cérebro de propósito e é exatamente isso que eles querem fazer. Eles sabem exatamente o que mostrar quando você abre o aplicativo para desligar o seu cérebro imediatamente e colocá-lo em modo de consumo. Por que você acha que o YouTube e o Instagram introduziram recentemente a reprodução automática em seus vídeos? Para que depois de abrir o aplicativo você nem tenha a chance de escapar, você é fisgado imediatamente. No livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duhigg analisa o que é conhecido como loop de hábito, que é o processo de como e por que os hábitos são acionados. Todo hábito tem 3 componentes. O primeiro dele começa com uma deixa, que é um gatilho automático para um comportamento começar. Então, há a rotina, que é o comportamento em si. E, finalmente, há a recompensa, que ajuda o seu cérebro a lembrar desse padrão para o futuro. Em todo hábito, eles se concentravam no comportamento da rotina, mas Charles introduziu em seu livro que a ideia da rotina em si não é o que influencia o funcionamento dos hábitos, mas sim a deixa e a recompensa que desencadeiam esse hábito. Agora, adivinha o que exatamente o seu cérebro faz quando você assiste um Reels no TikTok ou um Shorts no YouTube? É assim que as empresas de rede social desligam o seu cérebro. Mas aqui está uma reviravolta maligna. Em vez de submeter o seu corpo a uma rotina longa e árdua, como correr
para liberar a recompensa química em seu cérebro, eles encontraram uma maneira de liberar instantaneamente um dos compostos químicos mais potentes e viciantes que os nossos corpos são capazes de produzir, e ela se chama dopamina. Este é exatamente o produto químico que é liberado quando você usa drogas, por exemplo. Agora, como as empresas de mídia social conseguem fazer com que o seu cérebro se acalme automaticamente, mostrando um conteúdo altamente estimulante com recursos visuais e sonoros muito fortes, algo que seu corpo não é naturalmente exposto a experimentar frequentemente na vida normal. Agora a questão é que o seu cérebro não consegue dizer a diferença entre uma experiência visual forte em sua tela ou na vida real. Então o que ele faz em ambos os casos é liberar um pico de dopamina, e isso se torna a recompensa do hábito que cada vez mais você obtém. Isso reforça esse hábito. Então, essas empresas de rede social criaram uma situação em que fornecem essas doses de dopamina muito baratas e instantâneas, sem esforço nenhum, e sabem que isso fará com que o seu cérebro volte para pegar mais substâncias, algo que é conhecido como reforço intermitente positivo. Sabemos que a dopamina desempenha um papel vital na motivação, mas como exatamente ela funciona? Então, a dopamina, na verdade, é a mesma substância química que forma grande parte do sistema de recompensa do seu cérebro. E isso significa que quando você faz algo agradável, o seu cérebro recompensa com dopamina. E é por isso que a dopamina está tão intimamente ligada à disciplina e motivação. A dopamina também ajuda você a se concentrar quando você está realmente focado em algo que acha bem interessante, como um filme ou até mesmo um vídeo curto de 10 segundos. Seu cérebro liberará a dopamina, então você continua a se concentrar naquela coisa. E pelo motivo da dopamina ser boa, o seu cérebro começa a associar certas atividades à sua liberação, e isso é o fenômeno conhecido como reforço intermitente positivo. Isso significa que seu cérebro aprende que certas ações são boas, elas simplesmente fazem você se sentir bem e, portanto, você deve fazê-lo com mais frequência, e com o tempo isso fortalece exponencialmente o poder do hábito. Agora, qual é o problema com isso? O problema é que você não pode obter continuamente mais dopamina. Eventualmente, o cérebro começará a se acostumar com esses altos níveis de dopamina. Isso significa que você sempre buscará mais uma atividade cheia de prazer. E, em comparação, todo o resto vai parecer muito mais chato. E é assim que as plataformas de rede social sequestram completamente seu sistema de recompensa. Esse é exatamente o mesmo efeito do usuário de drogas, que vai usando doses cada vez maiores para atingir o mesmo resultado, e de pessoas que jogam em caça-níqueis e gastam cada vez maiores quantidades de dinheiro nesse vício.